Sejam muito bem-vindos a mais um Bom Dia, Boas Apostas. Sou o Aaron Big Mac e isto é um canal de apostas desportivas onde eu todos os dias gravo a falar dos jogos do dia, previsões, precificações e alguns cenários live. Já sabem, craque das camisolas é quem me veste. Hoje estamos aqui com a Away do City. Link está na descrição, código Big Mac 10 para 10% de desconto e portes grátis. MyBest e Bet7 são os canais que são as casas que apoiam aqui o canal. Os links estão no Telegram. Telegram é esse onde sai todas as apostas desportivas pré-live e live que eu achar que têm valor. Portanto, se gostam deste tipo de conteúdo, subscrevam o canal, metam like e comentem, que isso ajuda-me imenso. Em relação a este sábado, dividido em 2 horas, das 5 e das 7, os jogos das 5 foram jogos bons para nós. Fizemos um excelente jogo de Portugal. Portugal sub-21 contra a equipa da Holanda. Infelizmente Portugal perdeu e foi eliminado, mas fizemos uma segunda parte muito boa nesse jogo. Fomos buscar muito valor. E depois no jogo do Dortmund saímos com um lucro pequenino na primeira parte e na segunda parte saímos com um red pequenino. Portanto, saímos mais ou menos ela por ela. Fomos buscar o over à frente, mas depois perdemos uma stake. Portanto, foi mais ou menos ela por ela, mas depois nos jogos das 7 fizemos um bom trabalho até no jogo do Inter, apesar de que à entrada eu entrei na vitória do Inter a 1.80, perto dos 20 minutos, porque tínhamos um Inter bem no jogo. A segunda parte o Inter só começou a aparecer outra vez a partir dos 70, não toquei mais nesse jogo, deixei só rolar, veio a vitória, veio também uma entrada de cantos na primeira parte. Saímos bem desse jogo, mas depois no jogo da Inglaterra contra a Holanda, a Inglaterra contra a Espanha, sub-21 foi o pior jogo do dia para nós. Fomos buscar apenas o over limit, de resto tudo o que nós tocamos não deu. Portanto, é o que é lidar. Portanto, arrancamos aqui para domingo de Mundial de Clubes. Mete like no vídeo, por amor de Deus. Arrancamos então com os Juventus, o Wydad Casablanca. Estamos a falar do primeiro jogo, às 5 da tarde. Temos uma Juve que venceu o primeiro jogo por 5-0 contra a equipa do Al-Ain. E as odds estão muito parecidas com esse jogo. Temos uma Juventus a 1.33, parece-me bem interessante. Over 1,5 a 1.28, over 2,5 a 1.85. Ambas marcam a 2.27. Golo em ambas as partes a 1.75 e a de Juve para marcar nas duas partes a 2,20. Se olharmos aqui aos últimos 10 jogos, aos últimos 10 jogos, podemos dizer assim, se bem que são competições diferentes. A Juve marca há 9 jogos seguidos, tem apenas uma derrota contra a Fiorentina. E tem 2, 3 e 5 golos marcados nos últimos 3 jogos. Do lado do Wydad, no Mundial de Clubes, perdeu por 2-0 contra o City. Podia ter levado muito mais se o City quisesse efetivamente isso. O City passou a segunda parte num autêntico passeio, pareceu uma visita de estudo ao Convento de Mafra. E tem 2 derrotas nos últimos amigáveis. Antes do Mundial de Clubes, perdeu com o Porto e com o Sevilha. Portanto, na minha opinião, aqui, a vitória da Juventus a 1.33 é um modo interessante. Está mais ou menos acotado perto de como teve contra o Al-Ain. É verdade, o Wydad tem mais alguma coisa, mas ainda assim parece-me muito curto para a Juventus, que se calhar vê aqui nesta competição uma oportunidade, se calhar ao contrário do que o Dortmund está a fazer, do que o Inter está a fazer, do que algumas equipas estão a fazer. Se calhar aqui a Juventus vê isto como uma oportunidade para se mostrar. Eu gostei muito, obviamente, muitas diferenças entre a Juve e o Al-Ain, mas gostei muito da abordagem da Juventus ao jogo. E daí dizer isto. Portanto, vitória da Juventus a 1.33 parece-me super interessante. Over 1,5 a 1.28, haver 2 gols no jogo parece-me muito bom também. E o meu próprio over 2,5, mas em detrimento do over 2,5, o gol em ambas as partes, exatamente o mercado que fizemos contra o Al-Ain, a 1.75, para mim, tem imenso valor. O Wydad tem de se expor também, porque uma derrota ou um empate aqui pouco serve. No último jogo joga contra o Al-Ain, mas se perde aqui, basicamente fica eliminado, porque a Juve faz 6 pontos e muito possivelmente o City vence o Al-Ain e faz 6 pontos também, portanto não tem qualquer hipótese. E mesmo empatando, um empate da Juve com o City na última jornada dá a passagem às duas, provavelmente ninguém se chateia, mas neste jogo em específico, vitória da Juventus, over 1,5 e o gol em ambas as partes 1.75, que para mim é uma boa oportunidade neste domingo. Em relação ao segundo jogo, temos um Real Madrid-Pachuca. Real Madrid que empatou o primeiro jogo contra o Al Hilal e o Pachuca perdeu contra o Salzburgo por 2-1. Um excelente jogo de futebol este Pachuca-Salzburgo. Teve ali um intervalo também grande, ou uma paragem na segunda parte, penso que foi uma paragem na segunda parte pela meteorologia, pronto, é o que é. Temos um Real a 1.33, Pachuca a 8.55, over 1,5, 1.14, over 2,5, 1.59, over 3,5, 2,25. Temos o ambas marcam a 1.80, portanto aqui o mercado a respeitar bem a equipa do Pachuca, e o gol em ambas as partes a 1.50. Eu aqui, sinceramente, eu não desgosto esta odd do Real Madrid a 1.33,
em contextos normais. Eu não gostei do jogo do Real Madrid contra o Al Hilal, não gostei nada do jogo do Real Madrid contra o Al Hilal. O Al Hilal acabou com mais cantos, acabou com quase a mesma posse de bola. Estamos a falar de uma diferença absurda de equipas, e o Al Hilal arrancou a perder, mas empatou logo a seguir. Portanto, não foi um jogo em que o Al Hilal teve sempre a ganhar ou algo do género. E conseguiu sempre estar bem no jogo. Houve ali, o Real Madrid podia ter ganho, houve um penalti mesmo no fim que a equipa do Real Madrid perdeu. Já não foi o Fede Valverde que falhou ou defendeu, já não estou recordado, penso que foi o Bono que defendeu. Mas o Pachuca também é um bocadinho menos de equipa do que esta equipa do Al-Ahly. O Pachuca perdeu contra o Salzburg, fez um excelente jogo, mas empatou um amigável também contra o Al-Ahly, do Egito neste caso. Foi eliminado dos quartos finais da Liga Mexicana contra a equipa do América. Não me parece uma equipa tão forte como o Al-Hilal, nem em individualidades, nem em coletivo. Portanto, a vitória do Real Madrid a 1.33 parece-me interessante. E em relação aqui aos overs-unders, sinceramente, o under 4,5, a não haver 5 golos no jogo, parece-me interessante a 1.25, porque eu tenho algumas dúvidas que o Pachuca possa fazer aqui golo, e não fazendo golo, o Real Madrid teria de vencer 5-0 para acabar para este under dar red, e tenho algumas dúvidas que o Real Madrid tende a vencer mesmo 2 ou 3 na primeira parte, que na segunda parte entre com tudo. Tem tempo, tem que fazer gestão, jogadores em final da época, e depois têm ainda um jogo contra o Salzburg para fazer, para poderem ficar em primeiro lugar, porque vencendo fazem apenas 4 pontos. Portanto, outro mercado que eu não desgosto neste jogo é o gol em ambas as partes, pela diferença das duas equipas. Acredito que a equipa do Real possa fazer gol nas duas partes. Se quiserem ser um bocadinho mais audaces, o próprio Real a marcar nas duas partes a 1.90 pode ser também interessante. Em relação ao terceiro jogo, temos um Salzburg Al Hilal, e aqui temos o primeiro classificado do grupo H, Salzburgo, que venceu o primeiro jogo, e defronta agora o Al Hilal. O Salzburgo joga a última jornada contra o Real Madrid e sabe perfeitamente que empatando aqui, muito possivelmente, empatando aqui pode não dar a passagem na mesma, porque o Al Hilal fica a 2 pontos na mesma, o Real Madrid vencendo faz 4 e fica os mesmos pontos do Salzburgo, e depois o Salzburgo tem de jogar contra o Real Madrid e o Al Hilal tem um jogo contra o Pachuca. Portanto, ficavam muito complicadas as contas. O Salzburgo tinha a fazer aqui um bom resultado, portanto, algo complicado. Neste jogo em específico, o Salzburgo vencendo, aí sim, já se classifica para os oitavos de final. E sinceramente, acredito que o Salzburgo deu um bocadinho de tudo aqui neste jogo. Eu gostei da equipa do Salzburgo, é uma equipa interessante, apesar do Pachuca ter feito, se calhar, no jogo, foi ligeiramente superior, mas também teve muitas vezes a perder, portanto, é relativo. Temos um Salzburgo a 4.10, Al Hilal a 1.95, over 1.5 a 1.14, over 2.5 a 1.53, ambas marcam 1.50 e o gol em ambas as partes a 1.55. Aqui eu não vou falar aqui de vitórias diretas. O Al Hilal, aliás, tem melhor equipa. Não sei se tem melhor coletivo. Eu gostei da equipa do Salzburgo, sinceramente. Tem uma equipa muito interessante. O Gluck fez um excelente jogo, marcou o golo, que supostamente está referenciado pela equipa do Porto. Tem uma boa equipa, tem uma boa dinâmica, tem aqui uma necessidade, entre aspas, de ganhar o jogo, ou pelo menos de não o perder, para poderem sonhar ainda com a passagem. Portanto, aqui não me vou expor em mercados de match shots, vou falar apenas do ambas marcam 1.50 e do gol em ambas as partes 1.55. Se para mim tem valor, não, para mim são odds justas, mas se vocês quiserem juntar alguma coisa, parecem odds interessantes. De relembrar que o Al Hilal tem alguma necessidade também aqui do jogo. A derrota, provavelmente, praticamente, não elimina, mas praticamente elimina, porque mete o Salzburgo com 6 pontos e o Real Madrid vencendo faz 4, depois no máximo empatam com o Real Madrid, e o Real Madrid depois não tem o jogo contra o Salzburgo para poder fazer saldo e por aí fora. Portanto, eu aqui vou falar do ambas marcam 1.50 e o gol em ambas as partes a 1.55. No último jogo do dia, temos o Manchester City Al-Ain às 2 da manhã. Os jogos das 2 da manhã têm sido interessantes, vamos dizer assim. City 1.11, Al-Ain 17.50, over 2.5 a 1.40. Ambas marcam 2.46, portanto o mercado dita que o City irá golear. Gol em ambas as partes a 1.44. City para marcar nas duas partes a 1.57. E o City para vencer as duas partes a 1.83. É verdade que no último jogo do City contra a equipa do Idade, o City podia ter goleado, podia ter atropelado. E o que é certo é que venceu por 2-0 na primeira parte e não marcou mais nenhum gol. Teve uma outra oportunidade, mas não acelerou. É um facto. Agora está no grupo da Juventus. A Juventus venceu por 5-0 a equipa do Al-Ain. É uma equipa frágil, não há dúvida nenhuma. É a equipa mais frágil do grupo, com o nosso Rui Patrício na baliza.
E aqui acredito que a equipa do City, mesmo estando a vencer por 2-3-0 ao intervalo, possa querer ir mais para cima para fazer o tal saldo de golos para terminar o campeonato em primeiro, apesar de que, lá está, tem um jogo ainda com a Juventus que não vai ser um jogo nada fácil para a equipa do City. Outro mercado interessante, se vocês estão com o receio do City entrar com tudo na primeira parte, temos o over 1,5 na primeira parte a 2, o City, não o do City, 2 golos na primeira parte a 2, e depois temos o handicap menos 1 do City na primeira parte, que é o City vencendo por 1-0 ou por 1 golo anula, e o City vencendo por 2 ou mais golos na primeira parte é nosso também. Portanto, é uma excelente odd, na minha opinião. Se vocês quiserem ser aqui um bocadinho mais maluquinhos, temos o over 1,5 do City a 2,24 na primeira parte, também pode ser interessante e não fugiria muito aqui. Over 2,5 a 1,39, gol em ambas as partes a 1,44. No jogo do City, depois pode dar para um clipe, no jogo do City contra a equipa do Align, do que nós falamos até agora, over 2,5 1,39, gol em ambas as partes 1,44, City para marcar nas duas partes 1,57, City para vencer as duas partes a 1,83, mais de um gol e meio na primeira parte a 2 e o City handicap menos 1 na primeira parte a 1,80, onde se o City vencer por 1, nós anulamos, é anulada, a odd se vencer por 2 ou mais, vencemos. Parece-me ser um jogo, neste sentido, com boas oportunidades de mercado, no entanto, tenho que esperar por amanhã para tentar perceber o que é que irei fazer neste jogo, tendo em conta que este sábado foi um bocado complexo, domingo provavelmente não conseguirei acompanhar nada em live, ou praticamente nada, vou tentar acompanhar um ou outro jogo, mas o foco será no pré-live e vamos tentar meter aqui algum volume para tentar dar a volta neste domingo. Muito obrigado a toda a gente que esteve aí até ao fim, já sabem, subscrevam o canal, metam um like e comentem, que isso ajuda-me imenso. Estamos quase nos 1700 subscritores, a ideia é chegar aos 2000 subscritores até ao final do mês de maio, ou de junho, aliás. Portanto, subscrevam o canal, não vos custa nada, só fazer um scrollzinho e carregar no subscribe e depois, puma, no like, logo a seguir. Muito obrigado a toda a gente que esteve aí até ao fim e que este domingo seja um bom dia com boas apostas.